Olá, amigos do Databook de Obra, aqui quem fala é o Wagner da empresa Inspector, tudo bem com vocês? Hoje o nosso conteúdo será relacionado quais são as oportunidades ocultas dentro do conhecimento de um Databook de Obra. Bom, dando início à nossa videoaula de hoje. Primeiramente, se você está chegando agora, uma das primeiras informações que você precisa, o que é um Databook de Obra? Então vamos lá. Um databook de obra nada mais é do que uma reunião técnica de toda a documentação que conta a história de uma determinada obra, seja ela de construção ou montagem. Então, dentro desse documento que conta a história da obra como um todo, lá vai estar dentro o certificado de matéria-prima que foi utilizado para a construção do equipamento, vai estar citado lá dentro quais são os procedimentos de qualidade e de fabricação que foram utilizados nesse produto, quais foram os consumíveis utilizados dentro desse produto. Consumíveis, quando eu cito, posso estar falando de consumíveis de soldagem, consumíveis de pintura, entre outros. E sem falar também dos desenhos técnicos relacionados à fabricação e montagem desse produto. Então, a parte do databook de obra nada mais é do que uma reunião técnica de todas essas documentações que contam a história da obra, etapa por etapa. Agora, você sabe me dizer por que um databook de obra ele é tão importante dentro da indústria metalúrgica? Então vamos lá. Como falei anteriormente, um databook de obra ele é uma reunião técnica de todas as documentações da obra. Porém, por que ele é tão importante? Então vamos lá. No momento que o cliente contrata um determinado produto ou serviço de médio ou grande porte, podemos estar utilizando o seguinte, uma construção de um vaso de pressão, podemos estar falando também de uma construção de um centro logístico, de um shopping center, seja lá o que for. No momento que essas construções irão ser feitas, esse cliente, tá, dono dessa obra em si, ele vai buscar um seguro, na maioria das vezes, como se fosse um seguro de automóvel, como se fosse um seguro de casa. No momento que ele vai buscar esse seguro, um dos pré-requisitos das seguradoras é solicitar o databook de obra para esse cliente em si. Só que esse cliente ele não fabrica, tá? Ele não vai fabricar a unidade que ele precisa, o equipamento que ele precisa. Ele vai terceirizar, obviamente, para uma indústria metalúrgica. Só que no momento que ele terceirizar esse trabalho para a indústria metalúrgica, terceirizar não, mandar a empresa metalúrgica fabricar para ele, ele vai estar lá solicitando para a empresa o seguinte, ó, depois dessa obra pronta aí, eu quero a entrega do databook de obra. Por quê? Porque a seguradora que eu vou fazer está exigindo esse documento. E no momento que ele solicita isso para a indústria metalúrgica, ela já começa a fabricação do seu produto ou serviço, controlando todas as fases do projeto, gerando essas documentações que vão contar a história de qualidade daquela obra. No momento que a obra foi concluída, foi tudo entregue, o material para o cliente, esse databook de obra, tá? Que ele pode ser, vamos lá, pode conter 1000 páginas, 2000, 10.000 páginas, tá? Pode ser um documento muito grande. O fabricante desse equipamento vai entregar para o cliente o databook para ele. De posse disso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse documento e vai levar até a seguradora. Por quê? Porque esse foi um dos pré-requisitos que a seguradora exigiu dele. Uma outra situação que pode vir a acontecer é ele contratar profissionais de inspeção de qualidade com foco em databook de obra, com foco em inspeção de qualidade. Para quê? Para que esses profissionais ajam como o olho dele dentro desse fabricante, verificando se a fabricação do produto está ok, se está seguindo os padrões de qualidade que ele deseja que seja seguido, se o fabricante está fazendo, ou seja, está criando o databook de obra de forma correta, porque vamos lá, um dos maiores problemas da indústria metalúrgica é ter profissionais que realizam a confecção, a criação de um databook de obra, que não é um bicho de sete cabeças, mas se não montar de forma correta, vai chegar lá no final, a seguradora vai ver esse documento aí e com certeza, se tiver problema, ela poderá negar o seguro para esse cliente final. E nenhuma empresa metalúrgica deseja isso. Então, o porquê desse databook de obra ser tão importante dentro da indústria metalúrgica é porque o cliente final exige.
Por quê? Porque é um dos pré-requisitos para que o seguro da obra em si seja possível ser contratado. Dando continuidade por aqui, você sabe me dizer quais são os profissionais que podem criar esse documento, ou seja, o Databook de obra? Se não sabe, não tem problema nenhum, vou acabar de explicar agora. Qualquer profissional pode criar um Databook de obra, mas aí pode vir aquele questionamento, como assim qualquer profissional? Se é um documento tão importante dentro da indústria metalúrgica. Então vamos lá, o que acontece dentro dessas empresas que criam e desenvolve Databook de obra? Geralmente, essas empresas, eles pegam profissionais do controle de qualidade que já estão familiarizados com documentações, relatórios de inspeção e colocam lá no escritório para só fazer essa organização documental que vai gerar um Databook de obra. Porém, há casos aí de que essas empresas buscam no mercado profissionais que realmente detenham esse conhecimento. Por quê? Porque vai muito tempo, é muito custo, tá treinando pessoas para estar fazendo essa documentação. E é uma documentação extremamente importante para a indústria metalúrgica. Por quê? Porque na entrega do Databook de obra sempre envolve um evento financeiro. O que eu quero dizer com isso? No momento da entrega dessa documentação, fica atrelado financeiramente de 1 a 5%, estou citando um exemplo apenas, do total da obra a ser paga apenas após a entrega do Databook de obra. E não adianta apenas a indústria metalúrgica entregar esse documento para o cliente. Por quê? Porque o cliente ele vai ter outra pessoa lá, especialista também em Databook de obra, que vai verificar se aquele Databook de obra realmente tem todos os relatórios que precisam conter ali. Porque no momento de uma fabricação, independente da qual que seja, ela tem todo um projeto pré-definido. E dentro desse projeto vai estar lá solicitando, qual foi a inspeção que foi realizada nesse equipamento aqui. Foi solda e ultrassom e partícula magnética. Tá? Ensaios de qualidade. Então, dentro desse projeto em si, dentro do Databook, esse inspetor, tá, com conhecimento que o cliente contratou, ele vai verificar e vai ver se esses relatórios estão dentro desse documento. E se tiver dentro desse documento, perfeito, ele vai partir para o outro, o outro, e outro, e outro, e vai listar todos os projetos, caçando para verificar se todas as documentações de inspeção de qualidade estão ligadas a cada projeto de forma individual. Por que isso? Porque no momento que ele concluir esse trabalho, ele vai assinar dando um positivo para o cliente, dizendo, teu Databook está completo, e está aqui os 5% que estava atrelado a nós te pagar na entrega do Databook de obra. Dando continuidade por aqui, quais são as formações desses profissionais? Quais são os conhecimentos técnicos que eles precisam ter para a elaboração de um Databook de obra? Então vamos lá, como a gente citou anteriormente, qualquer profissional pode criar essa documentação, um Databook de obra. Então ele não fica limitado ao tipo de formação que você tem. Então, claro, que conta muito ponto se você for um técnico mecânico, se você for um inspetor de qualidade, seja lá o que for relacionado a essas documentações que vão compor um Databook de obra. Mas isso não é um pré-requisito dependendo da empresa. Já vi empresas aí pegar profissionais totalmente cru em conhecimento e simplesmente mostrar para ele, tu vai reunir todas essas documentações e depois de toda reunida, está pronto o Databook de obra. Não é a maneira mais eficiente de lidar com uma documentação tão importante dentro da indústria metalúrgica, até porque o Databook de obra, como foi citado anteriormente também, ele fica amarrado a um evento financeiro, que após a entrega dessa documentação e avaliação por parte do cliente, é liberado ou não uma porcentagem que foi determinada no início do projeto, que ia ser paga apenas após a entrega do Databook de obra. Mas voltando ao nosso assunto aqui, quais são os conhecimentos desses profissionais que montam um Databook de obra? Então vamos lá. O conhecimento que precisa ter, obviamente, é em cima de documentações. Quais documentações? Vamos lá, documentações de controle de qualidade e documentações de controle de fabricação. Por que tudo isso? Porque todas essas documentações vão fazer parte do Databook de obra.
Porque vamos lá, entrou um determinado produto na tua empresa e a tua empresa vai começar a fabricação. No momento que esse produto começar a fabricação, obviamente vai entrar chapa, tubo, perfil, lá no início da tua produção. E essa matéria-prima que entrar para ser feita o produto desse cliente que a gente está citando agora, você precisa ter o certificado de qualidade desse material que vai ser utilizado na fabricação do cliente. Por que isso? Porque isso se chama rastreabilidade de material. Muito importante dentro da indústria metalúrgica. Porque vamos lá, dentro de uma indústria metalúrgica é trabalhado vários tipos de materiais. Então podemos estar citando do material mais simples ao material mais nobre. Então, independente do produto que teu cliente enviar para sua empresa fabricar, ele vai querer saber qual material foi utilizado na construção do produto dele. Até porque isso vai entrar no databook de obra depois. Isso só falando de fabricação. Entrou, cortou o produto ali, perfeito. Seguiu na linha de produção. Porém, a rastreabilidade dessa matéria-prima precisa estar com você. Então, entrou esse material, foi feito o primeiro corte, essa produção ela precisa ter um meio, é claro. Obviamente, acho que a tua empresa deve ter software para isso. Deva ter um meio de falar o seguinte, ó, nesse determinado material aqui saiu 50 peças que vão para essa tua obra. Então tá aqui o certificado do material que foi utilizado e as peças que saíram desse determinado material. Com isso, você tem informação de rastreabilidade daquela peça. Então vamos supor que a fabricação em si envolva mais do que 50 peças, 200, 1000, 2000, 50 mil peças. Você precisa ter essa rastreabilidade, ok? Falando só disso, tá? Que um dos conhecimentos é em documentação. Um outro processo também que o profissional precisa conhecer, não digo dominar, mas pelo menos conhecer, são procedimentos de qualidade, tá? E os procedimentos de qualidade eu posso estar citando aqui as inspeção de soldagem, inspeção de pintura, inspeção dimensional, inspeção de ultrassom, entre outros ensaios, tá? Por quê? Porque essas documentações vão entrar no databook de obra. Não que a pessoa que vai montar o databook de obra tem que conhecer esse documento do início ao fim, não. Isso é responsabilidade dos inspetores que utilizam esses procedimentos para realizar seus trabalhos. Por quê? Porque depois que ele realizar seu trabalho em cima desse procedimento, que eles vão fazer diariamente, obviamente, tá? Eles vão gerar uma documentação chamada de relatório de inspeção. Pode ser inspeção de solda, inspeção de pintura, seja lá o que for. Esses relatórios, no momento que eles vierem a criar em cima de cada peça de forma individual, tá? Ou por amostragem, seja lá o que for, essas documentações vão ficar de posse de você, que é a pessoa responsável pelo databook de obra. Então esse conhecimento de organizar essas documentações, separar por tipo de ensaios, é um do qual você deve possuir se você quiser trabalhar com o databook de obra. E dando continuidade, também podemos estar citando aqui os certificados de consumíveis. Por exemplo, consumíveis de soldagem, o gás de proteção que foi utilizado na soldagem, o eletrodo, a vareta, o arame, seja lá o que for que o teu processo utilizou. Todos esses produtos, eles possuem um certificado de qualidade. Então, esse certificado de qualidade, ele vai ter uma seção especial lá no teu databook de obra, onde você vai reunir e organizar todos eles. E também não podemos esquecer que tem o certificado da qualificação do teu processo de soldagem, certificado de qualificação do teu processo de pintura, qualificação dos teus soldadores e operadores de soldagem, entre outros documentos que possam vir a entrar no teu databook de obra. E como é que você vai saber o que realmente vai entrar no seu databook de obra? Tem um documento chamado PIT, Plano de Inspeção e Testes. Dentro desse documento vai estar citando o seguinte, na primeira coluna vai estar citando qual atividade a tua fábrica vai realizar passo a passo até a fabricação ficar pronta. Como é que vai ser feita a rastreabilidade do material? Vai ser feita conforme o procedimento X, né? E os relatórios vai ser feito conforme o procedimento Y, ok? Então ali ele vai te dizer o passo a passo do que você vai seguir no teu processo como um todo, ok?
e lá no final os relatórios daquilo que podem ser utilizados para a elaboração final do teu databook de obra. Porque lá dentro da pitch vai estar citado quais são os documentos que o teu cliente espera que esteja no teu databook de obra. E ali você vai seguir a risca, até para não ter problema relacionado ao evento financeiro, que é a entrega final desse databook de obra, para a tua empresa receber a porcentagem final que realmente a obra demandou. Dando continuidade por aqui, como está o mercado de trabalho para esses profissionais? Então, dando sequência, esses profissionais dentro da indústria metalúrgica de construção e montagem são bem raros de conseguir. Por quê? Porque são conhecimentos muito específicos. Então eu vejo muito engenheiros se formando, técnicos se formando, inspetores de qualidade também, com a falta desse conhecimento. Hoje a grade curricular de vários cursos, dificilmente você encontra como montar e criar um databook de obra. Por que isso? Porque um databook de obra ele não tem uma norma que diga como você vai montar ele passo a passo. É um conhecimento muito lapidado. Ou seja, ou você conhece como montar um databook de obra e se modela a cada cliente, ou realmente você não faz. Por quê? Porque como não tem uma norma de como você fazer, você tem que ter um conhecimento bem abrangente para que independente do tipo da obra que entre no teu projeto, é claro, ou na tua empresa, você saiba como contornar. Por quê? Porque databook de obra ele não é um bicho de sete cabeças. Desde que o teu cliente, obviamente, te diga o que ele quer nessa documentação. E também que a tua empresa consiga cumprir. Porque vamos lá, já tive exemplos aí de empresas que foi solicitado rastreabilidade de matéria-prima em cima de cada peça individual e ela não tinha. Então o que aconteceu? Aconteceu que esse projeto em si foi negociado com o cliente e o cliente, raramente isso acontece, tá? Ele abriu mão, ele citou apenas o seguinte: não, se você não tem a rastreabilidade em cima de cada peça que vai ser utilizada no meu produto, me diga pelo menos qual que foi o certificado da matéria-prima como um todo. Então, essa negociação deu certo e evoluiu, mas isso aí é um caso bem raro. Então, uma informação bastante importante aqui: técnicos, inspetores de qualidade, engenheiros saem sem esse conhecimento dentro de suas faculdades, dentro de suas instituições. Isso faz com que as empresas metalúrgicas, quando dependam desses profissionais e vão buscar no mercado e não encontram, tenham que treinar profissionais internos. Por quê? Porque essas necessidades internas elas são full times, ou seja, todo tempo precisa. Então nós aqui da nossa empresa ajudou vários profissionais, tanto profissionais que estavam começando na indústria metalúrgica, quanto engenheiros formados também que não tinham conhecimento de como montar um databook, e todos eles atingiram sucesso. Por quê? Porque um databook de obra ele não é um bicho de sete cabeças. Desde que você tenha um método de como montar e elaborar ele da melhor forma possível. Até porque, como ele é um documento muito importante para a indústria metalúrgica e envolve dinheiro, eventos financeiros na entrega desse documento, é muito importante que esses profissionais dominem essa arte de elaborar e criar um databook de obra. Porque se entregar um databook de obra lá no final para o cliente e o cliente reprovar aquilo, vai ficar um ping-pong dessas documentações indo e voltando para o fabricante e para o cliente, que vai ficar amarrando aquele evento financeiro para a tua empresa receber. E esses eventos financeiros, geralmente ele pode ser 1% da obra, 2%, 5% da obra. E quem conhece a indústria metalúrgica de hoje, sabe que dentro dessa porcentagem é muito comum estar o lucro da empresa, ou seja, o lucro da fabricação. Então, longe da empresa fazer toda a fabricação e por um erro pequenininho lá, que é a montagem do databook de obra, fique preso esse evento financeiro. Então, isso ninguém que elabora databook de obra quer, ok? E as empresas metalúrgicas precisam muito desses profissionais com esse conhecimento, porque de nada adianta. Fez a fabricação, controlou tudo bonitinho, mas lá no final faltou entregar um databook de obra de acordo com o cliente, de acordo com o que o cliente queria. Aí sim vai travar faturamento e nenhuma empresa vai querer isso. Agora vamos falar sobre as oportunidades
ocultas dentro da criação de um databook de obra. Ou seja, o que você como profissional com esse conhecimento pode esperar da indústria metalúrgica? Como você vai utilizar isso a seu benefício próprio? Então vamos lá. Se você é um profissional que quer entrar dentro da indústria metalúrgica, no controle de qualidade, com esse conhecimento de databook de obra, você já vai começar com o pé direito. Por quê? Porque é um conhecimento muito específico. Não tem profissionais no mercado aí sobrando que saibam criar um databook de obra. E é uma perfeita área para você entrar e evoluir profissionalmente. Porque já vi casos aí de pessoas entrar fazendo elaboração de databook de obra, ajudando o controle de qualidade com documentações, entrando como um auxiliar de documentação. Já vi esses profissionais entrar, dominar a arte de elaborar um databook de obra e depois buscar qualificações maiores, porque vamos lá, dentro do controle de qualidade podemos ter inspetores de soldagem, inspetores de pintura, inspetores dimensional, inspetores de ultrassom. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, estamos para entrar em 2024, inspetores de soldagem hoje, tá, a nível nacional, estão com salário na faixa de 8 a 12 mil reais por mês. Claro, CLT o pessoal paga menos, por quê? Porque tem custos relacionados a essa modalidade. Mas profissionais, como pessoas jurídicas, estão nessa faixa salarial, até mais. Inspetores de pintura também estão nessa faixa. Inspetores de ultrassom, dependendo da modalidade e inspeção que o profissional está qualificado, está com salário entre 10 até 14 mil reais por mês. Inspetores dimensional também estão com salários aí na faixa de 8 até 12 mil reais por mês. Então, esses profissionais que querem entrar dentro da indústria metalúrgica, o databook de obra, tá, seria um conhecimento ideal. Por quê? Porque esse conhecimento ele é específico para o controle de qualidade. Então, se o profissional almeja entrar no controle de qualidade sem ser um inspetor de qualidade, nada melhor do que levar para a empresa um conhecimento que a maioria delas precisa nesse exato momento. E seguindo por aqui, também tem os profissionais formados aí em engenharia mecânica, engenharia de produção, que não almejam, ok, serem inspetores de qualidade, almejam realmente ter melhores oportunidades de trabalhos, independente da empresa onde entra. E como o databook de obra, ele é um conhecimento muito específico, isso acaba dentro da qualificação desse profissional sendo a cerejinha do bolo. O que eu quero dizer com isso? Porque vamos lá, engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, engenheiros civil, isso aí tem a rodo no mercado. Mas profissionais que investem em qualificação e que têm o conhecimento diversificado que as empresas buscam é muito pouco. Porque tem muitos profissionais, infelizmente, que no momento que se qualificam param por ali, não buscam mais conhecimento. E se buscam mais conhecimento, buscam aqueles conhecimentos que todo mundo encontra em qualquer lugar. Não são conhecimentos específicos. Então a gente atende muito aqui engenheiros que demandam também de databook de obra e não sabem por onde começar. E como eu citei nessa videoaula inteira aqui, databook de obra ele não é um bicho de sete cabeças. Porque se você tem uma instrução técnica do início ao fim, você monta qualquer databook de obra. E para você que está buscando oportunidades maiores, são esses conhecimentos específicos que vão te deixar em lugares onde você nunca imaginou antes, porque são esses conhecimentos que a gente chama aqui de cereja do bolo. E dando continuidade ao assunto de databook de obra, o que um profissional precisa ter para a criação dessa documentação? Em primeiro lugar, organização. Se você é uma pessoa organizada, esse conteúdo, o databook de obra é para você. Por quê? Porque a reunião de documentação é muito grande. Estamos falando desde o início da fabricação do produto, envolvendo rastreabilidade de matéria-prima, passando por inspeções de qualidade, que a gente já citou anteriormente, como solda, dimensional, ultrassom, pintura, entre outros, passando também por essas documentações técnicas e relatórios de inspeção, obviamente, e depois disso, a compactação de todos esses documentos que eu citei, por exemplo, num livro que a gente chama de databook de obra. Então, se você é um profissional organizado, tá? Tanto em planilhas, em Word e Excel,
Databook de obra é um conhecimento para você. Mas se você não é um profissional organizado, cuidado. Tem como reverter isso? Tem. Tem software que vai te ajudar a organizar essa documentação, tudo. Mas dependendo o tamanho da tua empresa aí, você vai ter que trabalhar com Word e Excel e montar várias pastas dentro da tua organização para separar essas documentações, ok? Por quê? Porque no momento que inicia um processo, desde o processo de corte, você já vai ter que estar à frente, tá, dessas documentações, organizando todas elas em pastas. Por quê? Porque você não vai querer deixar esse databook lá para o final. Porque num databook de obra, se você começa desde o início, tem tudo para você ter sucesso na elaboração e criação do teu databook de obra. Longe de deixar ele para o final, porque tem vídeos anteriores aí que eu citei exemplos de que uma determinada empresa deixou um databook de obra para depois. A obra era muito extensa, durou mais de um ano aí, e passaram vários profissionais, vários inspetores de qualidade nessa obra. Só que não foi dado ênfase à geração de relatórios de inspeção de qualidade. Então, nesse caso específico, teve inspetores aí que inspecionaram determinadas peças, mas não criaram seus relatórios. E como essa obra passou e ninguém olhou para databook, lá no final, quando foi montar essa documentação, cadê os relatórios? Os profissionais já tinham ido embora, já estavam em outras obras aí, então foi aquela correria geral para tentar, tá, solicitar, para achar cada um desses profissionais, para que eles criassem esses relatórios e enviassem para a empresa, para daí sim montar esse databook de obra. Então imagina só a dor de cabeça que deu nesse momento. Bom, amigos do Databook de Obra, eu acredito que a gente conseguiu fechar por aqui as oportunidades ocultas dentro do conhecimento de um Databook de Obra. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e até a próxima videoaula.